Capítulo 191. Quilangos despistou seus perseguidores com a ajuda do vento depois de atravessar um lago artificial. Ele examinou os arredores, pretendendo criar a ilusão de que havia entrado em uma vala para escapar para o rio Tussock, antes de se dirigir ao centro financeiro de Backlund, o burgo Houston. Naquele momento, seu campo de visão ficou subitamente turvo. Ele viu as cores ao seu redor saturarem na escuridão, as árvores verdes ficaram mais verdes, seus frutos vermelhos ainda mais vermelhos, a escuridão da água ficou ainda mais escura. Tudo parecia borrifado com cores pastéis. Sob o céu onde a lua carmesim estava obscurecida, havia muitas figuras transparentes e indescritíveis, além de diferentes esplendores lustrosos que continham conhecimentos misteriosos. Quilangos se viu parado ao flutuar no ar. Sob seus pés, a água escura subia continuamente em sua direção, e sob a água havia mãos brancas pálidas, tentando alcançá-lo. Droga! Quilangos percebeu que havia caído numa emboscada. E quem estava à espreita definitivamente não era nada fraco. Um esqueleto humanoide gigante apareceu de repente diante dele. O monstro tinha 4 metros de altura e, nas órbitas dos olhos, ardiam chamas negras. Os ossos do corpo eram embaçados e ilusórios. Quilangos deu a seu inimigo um olhar inexpressivo e soltou um sorriso de escárnio. Ao mesmo tempo, a luva em sua mão esquerda liberou uma luz radiante, como se fosse de ouro puro. Quilangos se recostou e abriu os braços, como se estivesse tentando abraçar o sol. Um raio de puro brilho ardente desceu do céu, envolvendo o esqueleto gigante. O mundo de tons pastéis tremeu em resposta, e as mãos pálidas sob a água escura evaporaram uma a uma. Este era o poder Beyonder de um sacerdote da luz. Era um poder Beyonder do caminho de sequência do sol, mortal inimigo dos mortos-vivos. O pilar radiante de luz se dissipou e as chamas negras do esqueleto gigante se apagaram instantaneamente. Em seguida, ficou transparente e se desintegrou no ar. Antes que Quilangos tivesse tempo de usar as habilidades do sacerdote da luz para dissipar o mundo de cores pastéis, sua expressão ficou rígida de repente. Ele viu outro esqueleto gigante aparecer à sua esquerda, também com 4 metros de altura, os olhos ardendo com uma chama negra, idêntica ao monstro de antes. Imediatamente depois disso, o mesmo monstro esquelético apareceu ao redor de Quilangos, um após o outro. 1, 2, 3, havia mais de 100 deles. Mais de 100 pares de chamas negras ardentes lançando seu olhar para o alvo ao mesmo tempo. Debaixo dele, a superfície da água escura subia cada vez mais alto, quase entrando em contato com os pés de Quilangos. Mãos brancas pálidas estendiam-se para fora, movendo-se constantemente, como se estivessem tentando agarrar uma boia salva-vidas. Reticências. Se espalhem e o persigam. Tente encurralá-lo, instruiu o cardeal, ex-Snake. Ele conjurou um tufão e foi ao ar, voando na direção em que Quilangos havia fugido. Duke Negan e o resto não se juntaram às fileiras dos punidores a mandato em consideração a seus status. Em vez disso, eles pararam nas janelas ou varandas para observar. Foi também neste momento que os nobres comuns que corriam freneticamente, lentamente se acalmaram. Devido à escuridão e aos gritos, eles não tinham certeza do que exatamente havia acontecido. Tudo o que sabiam era que o Duke Negan poderia ter encontrado um assassino. Alger Wilson cerrou os dentes e saiu correndo da mansão de Duke Negan, seguindo o caminho do jardim municipal até o burgo Houston. Ele não estava disposto a perder esta oportunidade, por menor que fosse a esperança. De repente, ele ouviu uma voz que lhe foi levada pelo vento. Não há necessidade de continuar a busca. Não há necessidade de continuar a busca? A voz do cardeal Snake,
Alger parou depois de dar alguns passos à frente. Ele se virou para olhar para o céu, intrigado. Ele viu o cardeal Snake, que usava uma túnica preta adornada com muitos símbolos de tempestade, flutuando sobre a floresta e o lago artificial, olhando para baixo. Alger franziu as sobrancelhas e correu para onde o cardeal estava sem considerar o motivo. Ao se aproximar de sua posição, ele usou suas habilidades de navegante para obter uma visão mais clara. O feiticeiro de Deus não mostrou nenhuma expressão, mas sua postura tornou evidente que ele estava falando sério. Seus cabelos brancos expostos que apareciam debaixo do chapéu preto balançavam com o vento, acentuando seus severos olhos prateados. Alger desviou o olhar e saiu correndo da floresta. A cena do lago calmo refletindo o luar carmesim apareceu subitamente em seus olhos. Na superfície da lagoa, uma figura alta flutuava perto da margem. Aquela figura tinha uma mandíbula larga única, seu cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo, seus olhos verdes escuros eram frios, mas vazios. Quilangos! Contra-almirante Furacão Quilangos! Alger ficou surpreso no começo, depois se sentiu pasmo, mas alegre. Ele não podia acreditar em seus olhos, e até suspeitava que a escuridão o estava fazendo alucinar. Antes que pudesse reagir, ele de repente viu o rosto de Quilangos apodrecer rapidamente, escorrendo um líquido verde-amarelo, sua carne descascando pedaço por pedaço. Pate, pate, pate. Tudo o que restou do rosto de Quilangos foi uma caveira, seus 2 globos oculares caíram das órbitas, caindo no chão ao lado do lago. Quilangos desmoronou completamente. Suas roupas caíram sobre sua carne podre e ossos brancos, bloqueando o brilho cintilante. Em menos de 20 segundos, um dos 7 almirantes piratas, Quilangos, morreu misteriosamente diante dos olhos de Alger. Essa cena chocante ficou profundamente gravada em sua mente. Isso o fez suspeitar se estava tendo um pesadelo aterrorizante. O que estava acontecendo? Quilangos não escapou com sucesso? Por que ele simplesmente morreu aqui, de maneira tão misteriosa? O que ele encontrou, para perder a vida em tão pouco tempo? Ele é um abençoado pelo vento. Sequência 6, o dono da fome furtiva. Quem fez isso? Qual foi o motivo para matar Quilangos? Assim que inúmeras ideias inundaram a mente de Alger, ele ouviu o feiticeiro de Deus, a voz carismática de Ace Snake. Você deu a informação a mais alguém? Existe mais alguém que sabia dessa informação? Alger rapidamente se acalmou. Ele olhou para os restos mortais de Quilangos e deu uma explicação que havia preparado. Eu relatei a informação para você no momento em que descobri. Ele não pôde deixar de resmungar interiormente, se não fosse pelo fato de Ace Snake dar um passeio ao longo do rio Tussock, forçando-me a gastar um tempo para encontrá-lo. Quilangos talvez nem tivesse escapado da mansão de Duke Negan. Claro, ele não se atreveu a dizer isso na frente de um Beyonder de alta sequência. Ele apenas continuou respeitosamente e humildemente. O membro que recebeu as informações diretamente até se sacrificou por elas, e ninguém abriu a carta durante a transferência, posso garantir isso. Mas não posso confirmar se houve um vazamento na fonte das informações. Já que podemos descobrir isso, outros também podem ter conseguido. Enquanto falava, Alger formulou algumas suposições sobre quem matou o contra-almirante Furacão Quilangos. A pessoa ou organização que encarregou Quilangos de assassinar o Duke Negan. Como Quilangos já havia escapado com sucesso e não havia ameaça de vazamento de informações, não havia necessidade de matá-lo. Se fosse eu, faria Quilangos se acalmar e tentar outra tentativa de assassinato quando todos tivessem certeza de que ele havia deixado Backlund. Além disso, Quilangos confia apenas em si mesmo, não contaria seu plano de assassinato a ninguém.
O Duque Negan tem organizado reuniões recentemente em preparação para sua proposta de projeto de lei em setembro, portanto há inúmeras oportunidades. Além do próprio Quilangus, não há ninguém que possa prever corretamente quando ele atacaria. A menos que essa pessoa fosse um profeta. Mas isso é improvável. Outras facções? Impossível. A senhorita Justiça orou ao Senhor Louco para transmitir as informações no momento em que notou um problema. Não havia como outra organização ter recebido as informações ao mesmo tempo. Senhor Louco, Alger ficou chocado ao pensar em uma possibilidade. A pessoa que atacou foi o adorador do Senhor Louco. Aconteceu de ele estar em Backlund e, assim, deu uma mão. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais Alger sentia que esse palpite estava próximo da verdade. Somente os membros e subordinados do clube de tarô poderiam ter recebido as informações a tempo. Somente a ajuda do adorador do louco poderia fazer tudo isso parecer tão misterioso e sem motivo. Quando estava imerso em seus pensamentos, o cardeal Snake ficou em silêncio por um momento. Ele disse ao resto dos punidores a mandato que estavam se encaminhando até o local. Quilangus está morto. Um Beyonder de alta sequência, ou alguém que usou um artefato selado de nível semelhante o matou. Mas isso é bastante perigoso e altamente improvável. Após uma análise preliminar, acredito que o Beyonder de alta sequência é do caminho da morte, talvez um membro do Episcopado Luminoso, mas não alguém que eu conheça. Existe também a possibilidade de ser membro de outra organização secreta. O motivo não é incerto. O Episcopado Luminoso é originário do continente Sul. Diz a lenda que foi formado pela primeira vez por um descendente da morte na tentativa de o reviver. Eles foram quase erradicados depois que o continente Sul foi colonizado, mas sobreviveram teimosamente e se espalharam para os países do continente Norte. Um Beyonder de alta sequência. Sim, apenas um Beyonder de alta sequência poderia matar Quilangus em tão pouco tempo. Apenas um mero adorador do Senhor Louco já está em uma sequência tão alta assim. Isso é um semideus. Alger mais uma vez olhou para a pilha de carne e osso. Ele se sentiu dissociado de tudo como se tivesse perdido todas suas emoções. Ele ficou parado, atordoado, observando tudo. Se eu algum dia traísse o Senhor Louco, de repente, ele teve tal pensamento. Imediatamente, a cena aterradora de Quilangus apodrecendo rapidamente apareceu em sua mente. Alger não pôde deixar de tremer e abaixar a cabeça. Mas logo em seguida, ele relaxou. Já que não podia escapar ou revidar, então ele só podia escolher ser leal. Ufa! Com Quilangus morto, ninguém mais pode me ameaçar com esse segredo. Ele exalou, suas preocupações desaparecendo completamente. Na mansão do Duque Negan, Audrey Hall, que estava discutindo o assassinato com a mãe e os outros nobres, viu seu pai aparecer na porta. Ela encontrou uma desculpa e saiu da sala de descanso, e foi até a varanda no salão principal. Papai, há algo errado? Audrey olhou para o Conde Hall com seus olhos verdes. Seus olhos verdes vieram de sua mãe, não de seu pai. O Conde Hall sorriu. Já foi resolvido, minha filha. Você não precisa mais se preocupar. Você contou a alguém que o Barão Gramir era um impostor? Não, Audrey balançou a cabeça firmemente. Eu só contei a uma existência divina, ela acrescentou em seu coração. Ela pensou por um momento e depois se explicou. Depois que te contei, fui ao banheiro, e depois onde mamãe estava. Você pode perguntar a ela. Entendo. O Conde Hall assentiu e ficou um tempo em silêncio antes de mencionar. Quilangus está morto. Alguém o matou. Quem? Audrey ficou tão chocada quanto animada. Não faço ideia. Não podemos nem imaginar por que o assassino matou Quilangus.
É verdadeiramente incompreensível. O Conde Hall fez uma pausa. Talvez seja uma pessoa ou uma organização secreta e poderosa. Motivo incerto. Uma organização poderosa e secreta. Poderia ser o adorador do Senhor Louco? Poderia ser o nosso clube de tarô. Audrey de repente teve uma epifania. Ponto.